breve de tudo aquilo que nós estudamos aqui no nosso último estudo. O último estudo ele se concentrou em apenas dar uma visão geral da epístola e tratamos aqui alguns assuntos introdutórios. Então, todo o contexto das histórias do apóstolo Paulo, de visitas à igreja de Éfeso, se encontram no livro de Atos, capítulo 18 e capítulo 19. Lemos no capítulo 19, verso 20, que a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. E essas palavras resumem aquilo que Paulo testemunhou naqueles dias na cidade de Éfeso. Ele passou na sua segunda viagem missionária e na terceira viagem ele se dedicou um pouco mais de tempo, quase 3 anos, ou um pouco mais de 3 anos na cidade de Éfeso. O que ele estava fazendo lá? Ele estava batizando e pregando, ele estava ali realizando muitos milagres extraordinários pelo poder de Deus através da sua vida e testemunhando também a conversão genuína de muitos crentes, além de estabelecer pastores, que a Bíblia chama no Novo Testamento de presbíteros, segundo lemos em Atos capítulo 20, verso 17, quando ele está voltando no final da sua terceira viagem missionária, ele vai para Mileto, de lá ele pede para chamar os presbíteros de Éfeso, e ele tem um encontro ali de despedida, e aqueles presbíteros eram presbíteros que estavam atuando na cidade de Éfeso. Efésios é uma das epístolas doutrinárias mais profundas do Novo Testamento, e tudo isso aponta para o fato de que aqueles irmãos, tendo o apóstolo Paulo por quase um pouco mais de 3 anos naquela cidade ensinando e discipulando aquelas pessoas, elas cresceram e amadureceram na fé a ponto de compreenderem com clareza essa linguagem profunda, doutrinariamente falando, da epístola aos Efésios. Paulo escreveu e destinou essa epístola quando ele estava preso em Roma, e nessa mesma ocasião ele destinou também outras epístolas, como é Filipenses, Colossenses e Filemão. Todas elas foram encaminhadas por Tíquico e Onésimo, que estava na sua companhia. Onésimo vai aparecer especialmente na epístola aos Filipenses, lá no capítulo 2, como um dos exemplos de como aquele irmão ele tinha a sua vida abnegada a favor do Evangelho do Senhor Jesus. Então, Tíquico e Onésimo são aqueles que levam esses documentos, essas epístolas, para as igrejas de Colossos, Filipos e também para a igreja de Éfeso. O período compreende aí 60, 63 anos depois de Cristo, e foi dirigida, conforme nós lemos no capítulo 1, verso 1, aos santos que vivem em Éfeso. Então, uma informação muito importante, porque essa epístola ela não foi destinada para pessoas não crentes. Essa epístola ela foi destinada para pessoas crentes, pessoas maduras na fé, de maneira que todos os problemas que nós lermos e estudarmos aqui nessa epístola são problemas comuns de igreja, do relacionamento, da convivência de igreja. E ele, Paulo, como pastor dessa igreja, está aqui tratando com crentes já amadurecidos na doutrina. Essa igreja ela era composta por judeus e também por gregos, então ela tinha naturalmente problemas ali de preconceitos, de discriminações, de não querer estar próximo um do outro, de comer junto, né? Então esse é um problema cultural que estava acontecendo na igreja de Efésios. Isso vai explicar, especialmente no capítulo 2, a doutrina que o apóstolo Paulo vai relembrar esses crentes a respeito da natureza da igreja e aquilo que deve ser considerado mais importante e que promove assim a unidade da própria igreja. Éfeso era considerada uma das cidades mais populosas da Ásia Menor, sede do intelectualismo grego e palco de intensa idolatria, especialmente pelo templo que tinha sido edificado para culto a Diana ou Ártemis. Efésios teve 2 motivos principais. O primeiro, revelar o propósito de Deus na igreja através de Cristo. Então, o estudo de hoje vai demonstrar como Deus em Cristo, ele cria a igreja, ele edifica a igreja, ele fundamenta a igreja, e como essa obra sobrenatural, extraordinária, soberana de Deus impacta a vivência da igreja. Tá? É isso que nós veremos aqui. O segundo grande propósito é motivar a igreja a permanecer unida em Cristo, e é assim que Paulo começa o capítulo 4: andar de modo digno da vossa vocação. Vocês que são crentes em Cristo Jesus, vocês que foram alcançados pela graça redentora, vocês devem viver em conformidade com esta fé. Vocês devem viver como verdadeiros cristãos, e isso vai obviamente impactar a convivência dentro da igreja. A estrutura ela é muito simples.
a estrutura de Efésios. São duas grandes partes. Na primeira, no capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo estabelece a doutrina da salvação e da igreja. Na verdade, ele está relembrando, como Pedro fez na sua segunda epístola, relembrando a mente daqueles crentes doutrinas que já tinham sido ensinadas. Então ele esclarece, ele aprofunda, ele fortalece a doutrina acerca da salvação, e aqui o aspecto a dimensão aqui é teológica, densamente teológica. Basicamente ele está ensinando a posição do crente em Cristo. É importante saber quem você é em Cristo. Isso faz toda a diferença na vida da igreja. Por isso que a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, Paulo se concentra agora em fazer aplicações dessa teologia. São exortações às diversas áreas da vida. Então, nessa segunda parte da epístola, a preocupação de Paulo é mostrar a posição de Cristo na vida do crente. Então, a primeira parte é a minha posição em Cristo. A segunda parte é qual é a posição de Cristo em relação a mim. E como a presença de Cristo e a atuação de Cristo na minha vida impacta o meu viver e as minhas relações cristãs. Cristo é o mistério, algo que Paulo trata, aborda, fala em cada um dos capítulos. Cristo é o mistério revelado na epístola como resposta às ameaças da idolatria e do dualismo grego, as quais atacavam a unidade dos crentes com Deus e de uns com os outros. Então, como que as nossas relações são quebradas? Quando a minha relação com Deus é quebrada. Então, os falsos pregadores, eles estavam criando uma insegurança na vida da igreja quanto à sua salvação. Isso estava criando um ambiente de hostilidade, de preconceitos, de animosidades nas relações dentro da igreja, né? Então, sim, quando a nossa relação com Deus ela é prejudicada, ela é enfraquecida, a nossa relação com a igreja, com os crentes, com os santos, a nossa comunhão com eles também será prejudicada, será enfraquecida. Vamos ler a passagem de hoje, baseada em Efésios capítulo 1, versos 1 ao verso 14. O texto diz assim, começa dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aí ele começa agora manifestando o seu louvor a Deus, dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor de sua glória, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, o qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra, nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A gente lê essa passagem, a impressão que a gente tem é que Paulo não coloca ponto em lugar nenhum, né? Parece que é uma frase inteira e muito grande. Por isso que eu gosto de mencionar aqui, já mencionei várias vezes, que eu considero dentro do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento, Romanos, Efésios e Gálatas, as epístolas mais densas teologicamente falando, mais complexas doutrinariamente falando. Então, você veja, só por esses 14 versos, como ele faz uma verdadeira viagem, né? Parece que é uma frase muito grande sem nenhuma pontuação.
Meus irmãos, o ponto central aqui deste capítulo, considerando o verso 1 até o verso 23, quanto à posição do crente em Cristo, é a riqueza de bênçãos dispensadas sobre os crentes. Eu destaco aqui o que diz o verso 3: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então este verso, ele serve como uma declaração geral daquilo que ele vai explicar a partir do verso 4 até o verso 23. Então, o ponto central deste capítulo são essas bênçãos dispensadas sobre a vida de todos os crentes. Ele ensinou, o apóstolo Paulo, que cada pessoa da Trindade abençoou aqueles crentes. E depois, na segunda parte do nosso capítulo, próximo estudo, ele registra uma oração para que aqueles crentes pudessem compreender, pudessem entender as bênçãos que Deus havia dado para cada um deles e o poder que essas bênçãos exerce na vida de cada um deles. Versos 15 ao verso 23. Então, nessa primeira parte, nós veremos aqui uma introdução, verso 1 ao verso 2. Aí, com destaque no verso 3, sobre toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, nós temos outros 3 pontos aqui que vão nos guiar neste estudo. Primeiro, que bênçãos são essas? A primeira bênção é a escolha do Pai. A eleição do Pai, versos 3 ao verso 6. A outra bênção que Paulo esclarece aqui está no verso 7 ao verso 12. A expiação do Filho, como o sacrifício de Cristo, a morte expiatória de Cristo, impactou e impacta a vida daquele que estava escravizado pelo pecado. E a outra grande bênção dispensada sobre a igreja é o selo do Espírito Santo. Então, quando nós lemos aqui o verso 3, toda sorte de bênçãos espirituais, nós não estamos autorizados, à luz do próprio texto, a interpretar outras bênçãos, a não ser aquelas que o próprio apóstolo Paulo está explicando aqui no texto. Nós veremos a importância deste entendimento à luz do próprio texto aqui nesta noite. Então, vamos para cada um desses pontos aqui. A primeira, ele faz uma introdução, típica saudação inicial em cada uma das suas epístolas. Verso 1 ao verso 2. Ele começa se apresentando, Paulo, né? Para quem não sabe, apenas um fato curioso, a palavra Paulo significa pequeno. Então é assim que ele já começa se apresentando, né? Obviamente ele estava pensando no seu nome, mas o significado do seu nome não pode ser omitido por nós. Ele era pequeno, né? O significado do seu nome era pequeno, mas a influência do apóstolo Paulo era muito grande, como pregador do Evangelho. E as próximas palavras que ele usa para se identificar revelam exatamente essa grandeza. Ele era apóstolo de Jesus Cristo. E aqui está a grandeza deste pequeno, né? Ele carregava a autoridade de Cristo, como embaixador do Evangelho de Cristo. Essa autoridade é a autoridade que ele declara para estabelecer a doutrina, o fundamento e corrigir a igreja naquilo que ela precisava ser corrigida. Então ele se apresenta como Paulo, apóstolo ou enviado do Messias, chamado Jesus. A palavra Cristo em grego significa Messias, é a palavra correspondente ao hebraico Meshiach, tá? Ou Messias. Então Paulo é um enviado por aquele que foi enviado. E este que foi enviado pelo Pai é Jesus Cristo. Então ele está aqui como um representante da autoridade de Cristo perante a igreja. E outro fator importante que mostra a grandeza da influência deste homem é que ele era apóstolo de Cristo Jesus, e isso foi estabelecido por vontade de Deus. Então a fonte da sua autoridade estava exatamente na vontade de Deus, revelada em Cristo Jesus. Foi Jesus quem apareceu a Paulo, foi Jesus quem deu a ele a sabedoria. Ele fala isso em Gálatas capítulo 1, e foi Jesus quem o comissionou para pregar o Evangelho, não apenas entre judeus, mas também entre gentios e reis. Então Paulo, ele está exercendo o seu ministério como enviado de Cristo, ou seja, como apóstolo de Cristo, e isto por vontade de Deus revelada em Cristo Jesus.
O que nós temos nessa parte aqui? Nós temos a declaração do remetente nessa epístola. Com todas essas palavras, ele está declarando aquele que está se dirigindo, tá? E aí nós temos agora outras palavras aqui nessa introdução. Aos santos que vivem em Éfeso. Essa epístola de Efésios, ela foi enviada, ela foi destinada, ela foi endereçada, ela foi escrita tendo em mente os crentes, aqueles que tinham sido separados do mundo por Deus. Eles estavam no mundo, mas eles não estavam mais compactuados com o mundo, porque agora eles estavam andando numa outra direção. E isso é muito claro quando nós lemos o verso 2 do capítulo 2. Nos quais andastes, vou começar do verso 1, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo. Estes crentes não andam mais segundo o curso deste mundo. Eles foram separados, eles foram redirecionados. Agora o caminho do cristão não é mais o caminho como dos ímpios, daqueles que não temem a Deus, daqueles que não têm compromisso com o Senhor, daqueles que não amam a palavra do Senhor, daqueles que desprezam a igreja, daqueles que subestimam a importância do culto público, daqueles que não leem a palavra do Senhor, daqueles que ignoram a importância da oração e preferem seguir os impulsos do seu próprio coração. O cristão verdadeiro, ele não anda mais segundo as paixões da sua carne, segundo as promiscuidades deste mundo, segundo as incredulidades deste mundo. O cristão agora, ele é um homem, uma mulher inconformados com o pecado. E eles resistem o curso deste mundo e, por vontade de Deus, pela graça de Deus, resolvem agora seguir numa outra direção. Eles foram separados. Essa é a palavra, santos, que vivem em Éfeso, tá? Em Éfeso, estão dentro da cidade, estão dentro da sociedade, mas eles estão como que separados das direções daquela cidade, direções essas idólatras, direções essas promíscuas. Os crentes já foram separados deste universo de pecado. Também eles são aqui qualificados como fiéis em Cristo Jesus. E aqui Paulo está, obviamente, se referindo a eles como aqueles que conheceram a verdade e que estão permanecendo na verdade. Eles conheceram o Senhor Jesus, eles receberam o Evangelho da verdade, a palavra da verdade, e agora eles estão resistindo às circunstâncias de pecado e de incredulidade da cidade de Éfeso, permanecendo fiéis naquilo que eles tinham sido ensinados. Por isso eles são chamados de fiéis, e isso obviamente revela também a posição desses crentes em Cristo. É isso que Paulo está aqui abordando, como esses crentes estão posicionados em Cristo, separados pela vontade de Deus, santos e fiéis. Lealdade, né? Fidelidade significa constância de sentimento. Você empenha uma palavra e você permanece de acordo com essa palavra, independente das circunstâncias. Isso é fidelidade. E eles são chamados de santos e fiéis em Cristo Jesus. Cristo Jesus aqui é o corpus doutrinário. Então eles são santos e fiéis de acordo com a doutrina de Cristo, o Evangelho de Cristo que eles tinham recebido. Então nessas duas últimas frases aqui do capítulo 1, nós temos a declaração dos destinatários. O remetente, Paulo. Os destinatários, os santos e fiéis em Cristo Jesus que se encontravam na cidade de Éfeso. Agora, no verso 2, nós vamos para a saudação. E ele começa dizendo: graça a vós outros. Graça a vós outros. O que é graça? Graça é essa ajuda divina imerecida. Nós não merecemos, mas Deus resolve nos dar. Isso certamente nos constrange. Quando alguém faz um ato de bondade contra atos de maldade da nossa parte. E é assim que Deus agiu conosco. Agíamos como inimigos de Deus. Mas Deus, na sua graça, bondosamente, na sua benignidade, no seu beneplácito, Deus resolve nos abençoar. O que é natural para nós, homens,
mulheres, pecadores, é quando alguém faz o mal contra nós, quando alguém nos ofende, nós não nos tranquilizamos enquanto não vemos aquele que nos ofendeu passando pelas mesmas ofensas e prejuízos, ou talvez até piores do que nós sofremos. Mas Deus não agiu assim conosco. Ele nos abençoou quando nós não tínhamos nada para oferecer em troca. Ele resolveu nos amar quando nós não o amávamos. Ele resolveu estabelecer amizade conosco quando éramos os seus inimigos. E a graça de Deus foi revelada a favor dos santos e fiéis que se encontravam na cidade de Éfeso. O melhor, pecadores que se encontravam na cidade de Éfeso. E justamente por causa dessa graça, a sua qualidade e a sua posição foi convertida em santos e fiéis. Então, eles foram salvos pela graça, mas precisavam de graça agora para resistir às pressões no dia a dia. Por isso que Paulo começa declarando: graça a vós outros. É uma palavra, é um empenho, é uma expectativa de bênção sobre a vida da igreja. Quando nós falamos a graça e paz, meus amados irmãos, isso deve significar para nós mais do que um protocolo, uma cordialidade, uma saudação mecânica. Isso deve significar para nós uma expectativa sincera de que a graça de Deus te assista no dia a dia, para que você continue, para que você permaneça, para que você resista às pressões vividas e sofridas e recebidas na sociedade, e assim permanecer fiel e santo na presença do Senhor. Então Paulo está aqui fazendo uma declaração de bênção: graça a vós outros, que a graça de Deus os assista e os fortaleça. E mais, e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Não apenas graça, mas ele declara sobre a igreja também a paz de Deus, nosso Pai, e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que paz é esta? Essa capacidade de sermos serenos, pacientes, a capacidade de sermos constantes, a capacidade de mantermos a compostura, o controle das nossas palavras, das nossas ações, em meio às circunstâncias, não importam quais circunstâncias sejam. Uma coisa é estarmos em paz com Deus, isso tem a ver com salvação. Nós estávamos separados, ele vai dizer isso no capítulo 2 de Efésios. Como os judeus e como os gentios estavam separados, mas Deus derrubou a parede de separação e reconciliou, estabelecendo paz. Ele vai falar sobre isso no capítulo 2. Uma coisa é estarmos em paz com Deus. Nossa relação de inimigos foi convertida numa relação agora de amigos de Deus. Nós compartilhamos dos mistérios que Deus nos dá através do seu Filho Jesus Cristo, e algo que ele vai falar aqui no capítulo 1. Outra coisa é quando nós desfrutamos da paz de Deus. Deus como fonte de paz, e ele fornece paz para nós. O que Paulo está falando aqui? A paz de Deus, não a paz com Deus. Eles já eram santos e fiéis em Cristo Jesus, mas o que ele está desejando para a igreja é a paz de Deus, e que Deus forneça, dispense aos cristãos essa capacidade de manter-se sereno no meio das circunstâncias de pressões idólatras e promíscuas e filosóficas que aqueles crentes estavam atravessando na cidade de Éfeso. Então, graça e paz são estas declarações que ele faz aqui nesta saudação, tá? Então, nessa parte introdutória, nós temos o remetente, a declaração do remetente, a declaração dos destinatários e, por fim, a saudação. É interessante que Paulo ele faz essa saudação se referindo a graça e paz. Primeiramente, ele usa a palavra graça, e essa saudação é típica das epístolas paulinas. Graça e paz, tá? A paz só depois da graça. Por quê? Porque uma provém da outra. Sem graça não pode haver paz. A paz com Deus e de Deus aos santos e fiéis é resultado da graça de Deus, do favor de Deus, quando não merecemos absolutamente nada da parte dele. Então esta paz é resultado da graça.
A graça providencia a salvação e a paz, a perseverança. A graça trata do problema do pecado e a paz do relacionamento. A graça é o princípio da redenção e a paz da reconciliação. A graça é a ação de Deus e a paz é a ação de Cristo. Cristo é quem nos reconcilia. A graça é enfaticamente grega. Graça para o gentio ou povo não judeu fazia muito mais sentido, porque eles estavam afastados das promessas, mas pela graça eles foram inseridos, eles foram integrados na aliança com Deus. E paz é uma saudação típica dos judeus até hoje, shalom ou shalom, paz. Então, a graça, ela é enfaticamente grega, enquanto que a paz é enfaticamente hebraica, shalom. A graça e a paz da parte de Deus e do Senhor une tanto os gentios como judeus. E essa saudação, ela se relaciona indiretamente ou diretamente com a composição da igreja, judeus e gentios. Que a graça e a paz seja sobre vocês. A igreja é criada pela graça, mas ela é unida pela paz. Ele vai desenvolver isto em todo este capítulo 1 até o final do capítulo 2. Deus converte o coração do pecador em um coração temente e rendido ao Senhor. E por consequência dessa graça revelada na vida do pecador, que o transforma, que o converte dos seus maus caminhos, agora ele se reconcilia não apenas com Deus, mas também com seus irmãos. Ele passa a viver em paz com seus irmãos. E isso é que determina a saúde da igreja. É a graça e a paz, a graça de Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Feita essa introdução, vamos agora para a declaração da primeira bênção que ele declara a partir do verso 3. Versos 3 ao verso 6. Vamos nos lembrar que ele está se referindo a toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. E a primeira bênção que nós temos especificada aqui nas palavras do apóstolo Paulo é a escolha do Pai. É a predestinação do Pai. Vamos ver o que esse texto diz, versos 3 ao verso 6. Bendito o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, se referindo a Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos reconciliou, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Paulo afirmou que Deus deve ser louvado. É assim que ele começa: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele começa louvando a Deus. Seu coração está cheio de louvor a Deus. E a razão está justamente nessa ação soberana de Deus de escolher. No verso 2, Deus é o nosso Pai. Aqui no verso 3, curiosamente, ele muda agora o foco. Ele se refere a Deus como o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque uma vez que nós cremos no Filho, somos feitos filhos de Deus. Deus passa a ser também o nosso Pai. João capítulo 1, verso 12. Que todos aqueles que creem recebem poder para serem feitos filhos de Deus. Então, se crermos em Jesus, quando cremos em Jesus, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus passa a ser também o nosso Deus e Pai. Então Paulo não esconde essa verdade, esse mistério, essa ação maravilhosa da salvação. Se crermos em Cristo, Deus se torna também o nosso Pai. Essa verdade é a razão de Deus ser louvado, porque a maior e mais determinante bênção que poderíamos receber, Ele nos deu em Cristo. É por isso que Ele, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que ele começa já engrandecendo a Deus, porque tudo do que aquela igreja precisava e tudo que nós precisávamos, Deus já nos concedeu em Cristo Jesus. Nós podemos passar prejuízos daqui até o dia da nossa morte, o último dia da nossa vida terrena. O mais importante nós já recebemos.
E é por isso que Paulo engrandece o nome do Senhor. Uma vez que todos os benefícios fundamentais foram doados por Deus, literalmente nos abençoou. Aí na nossa tradução está que nos tem abençoado. A tradução literal é nos abençoou. Nós não precisamos pedir mais por essas bênçãos, apenas nos apropriar pela fé dessa bênção que Ele já nos concedeu. Deus que revelou a sua graça a favor de todos nós, nós simplesmente nos rendemos diante do nosso Deus e Pai, e passamos a nos olhar como aqueles que são filhos, porque Deus graciosamente nos recebe assim na sua presença, por cremos em Jesus Cristo. Então nós não temos motivos nenhum para cairmos em desespero ou nos sentirmos inseguros, pois a maior e mais importante bênção que poderíamos receber, Ele já nos concedeu através de Jesus Cristo. O lugar ou origem dessas bênçãos, é interessante que Paulo aqui menciona a fonte ou a região, são as regiões celestiais, contrastando obviamente com o reino terreno dos deuses dos homens. Assim, as bênçãos que Deus nos dá, elas são espirituais e não materiais. Elas são celestiais e não terrenas, e elas são eternas e não temporais. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. E essas bênçãos, elas são perenes, elas nos acompanham por toda a eternidade. Uma vez salvos, uma vez tornados filhos do Senhor para todo sempre. E aqui nós temos no verso 3, ele dizendo, que Deus nos abençoou em Cristo, mas no verso 4 ele diz, nos escolheu nele, assim nos escolheu nele. Paulo iniciou o verso 4 aqui, explicando a causa de todas as bênçãos dispensadas sobre os crentes, membros da igreja em Éfeso. Por que Deus derrama as suas bênçãos sobre nós? Porque nós fomos escolhidos pelo Senhor. Esse é o motivo porque Deus nos abençoa com tão grandes bênçãos da salvação. É porque em Cristo Jesus, Ele elegeu o seu povo. As bênçãos espirituais começam e são baseadas na eleição, da qual Deus é o sujeito e os crentes o objeto. A eleição, meus irmãos, que é um assunto relativamente polêmico para muitas pessoas, é obra soberana de Deus. É a obra soberana de Deus, de escolher alguns para crer. Eu sei que este assunto, alguns têm dificuldade para entender. Tem dificuldades para entender. E são dúvidas, eu acredito, em muitos casos, dúvidas genuínas, dúvidas sinceras, de pessoas que não conseguem compreender Deus, escolhendo alguns e deixando outros, por causa dos seus pecados, serem destinados para sempre, para longe da presença do Senhor. Mas há duas coisas que nós precisamos refletir sobre este assunto. Primeiro, que Deus é justo. Uma vez que o homem peca, ele recebe a justa condenação eterna. Então, Deus não poderia deixar o homem impune. Toda a raça humana recebeu a severa punição da morte eterna. Então, isto é motivo de, honestamente, reconhecermos que Deus é justo. Segundo ponto que nós precisamos refletir é que Deus, quando Ele escolhe dentre a raça humana caída, condenada justamente por causa dos seus pecados, e Ele resolve salvar alguns, resolve pela sua livre vontade escolher aqueles a quem Ele deseja doar a vida eterna e justificar por meio do seu Filho. Isso é motivo de engrandecimento, porque todos nós merecíamos a condenação. Nenhum de nós merecíamos a vida eterna. E se Ele mantém em estado de condenação, Ele está exercendo a sua justiça. E se Ele decide, na sua livre vontade, salvar alguns, Ele está sendo justo, porque Ele está transferindo a condenação destes para os ombros do seu Filho Jesus Cristo, e a sua justiça é satisfeita, e estes declarados justos. E Paulo reconhece essa verdade bíblica e engrandece o Senhor por esta eleição. Por esta eleição. Deus é justo e Ele é também soberano para agir em conformidade com o seu caráter. Nós não entendemos e não vamos conseguir entender, na lógica que nós temos, lógica humana,
a doutrina da eleição se antes nós não examinarmos o que as Escrituras falam a respeito do caráter de Deus. Se nós fizermos um caminho diferente, nós facilmente chegaremos à conclusão de que Deus é injusto, ou de que essa doutrina não é verdadeira. Mas o que nos guia à certeza de que Deus soberanamente elegeu pessoas para a salvação? É quando nós estudamos o caráter de Deus. Deus é perfeitamente justo, e Ele também é gracioso, e Ele também é soberano para fazer aquilo que lhe apraz, e Ele decidiu escolher alguns para crer. E é maravilhoso saber que entre esses alguns, nós que temos convicção bíblica na pessoa de Jesus como nosso Redentor, aquele que morreu em nosso lugar para nos conceder salvação, isso deve encher o nosso coração de gratidão a Deus, assim como Paulo está grato na presença de Deus, mas também nos impulsionar a compartilhar a palavra de Cristo a todos quantos possível, porque pela pregação da palavra o Espírito comunica a fé verdadeira a todos aqueles que o Pai escolheu. Nós não sabemos quem, só sabemos que Deus haverá de chamar aqueles que lhe pertencem pela pregação do Evangelho. E se nós queremos ver pessoas em torno de nós, que nós amamos, salvas, nós temos que pregar o Evangelho, e Deus haverá de fazer aquilo que Ele já planejou a favor daqueles que ouvem o Evangelho. Diz no verso 4, Ele nos escolheu nele. E o verbo aqui, escolheu nele, está na voz média. Isso significa que aquele que age é aquele que sofre o efeito da sua ação. Depois nós temos, nos predestinou no verso 5. Paulo está reafirmando a mesma verdade. E aqui o verbo predestinou está na voz ativa. Qual que é a ênfase da voz ativa? A ênfase está naquele que está no sujeito, naquele que está agindo. Deus é quem predestinou. E agora a última palavra, verso 11. O verbo aqui, predestinado, se encontra na voz passiva, porque agora a ênfase não é no sujeito, agora a ênfase é naquele que recebe a ação. Por isso que a outra palavra, fomos predestinados, deixa muito claro a nossa condição diante de Deus. Nós não tivemos participação na salvação. Nós não participamos, não debatemos com Deus, não chegamos a nenhuma, através de discussões com Deus, não chegamos a nenhuma conclusão de convencer Deus a nos predestinar. Nós estávamos completamente entregues à vontade do Senhor. Ele nos predestinou, voz passiva. Então, esses três verbos, escolheu, predestinou e predestinados, são reafirmações de Paulo sobre a mesma verdade, que Deus soberanamente resolveu agir a favor da salvação de muitos. Sendo assim, a salvação é uma ação da exclusiva autoridade de Deus, não resultado de alguma ação do homem, embora seja um ato da graça, baseado em sua vontade, a pessoa responsável por crer. Porque no verso 13 nós lemos, do capítulo 1, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. O homem, ele responde à palavra da salvação. Mas por que ele responde à palavra da salvação? Porque Deus coloca no seu coração fé, confiança, convicção, certeza de que ele é pecador e que o único suficientemente capaz de salvá-lo, de justificá-lo na presença de Deus é Jesus, e ele confessa: eu creio. Então, de uma forma misteriosa, a soberania de Deus na salvação age na vontade humana que responde moralmente quando ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Quando isso aconteceu? Quando tudo isso foi arquitetado antes da fundação do mundo. Eu e você nem sequer tínhamos nascido, e Deus já estava planejando todos os nossos dias. Diz o apóstolo Paulo que isso tudo foi planejado antes da fundação do mundo. Por quais propósitos? Sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Deus planejou que nós, os seus escolhidos, estivéssemos na sua presença completamente santificados e aperfeiçoados em Cristo. Verso 5, parte A. Ele nos predestinou para Ele,
ele quis, nós lemos sobre eleição desde o início, né? Deus escolheu criar as coisas, Deus escolheu criar homem e mulher, Deus escolheu unir aquele casal e os abençoou para que na sua fecundidade se multiplicassem e enchessem a terra. Deus escolheu colocar o casal dentro do jardim para cultivar o jardim, para viver a vida santa na presença dele. O homem peca, Deus escolheu invocar o fiador da criação, Gênesis 3, verso 15, falando sobre o descendente da mulher que viria para pisar, que seria picado pela serpente, mas ele pisaria a cabeça da serpente, que João vai interpretar essa passagem como aquele que veio para destruir as obras do diabo. Deus está o tempo todo na história bíblica, escolhendo. Chega-se no capítulo 12 de Gênesis, no meio de uma sociedade pagã, iníqua, incrédula, promíscua, ele resolve escolher Abraão e o chama para fazer dele pai de muitas nações. Ele faz promessas que repercutem até hoje na nossa vida, segundo a doutrina que Paulo expõe em Gálatas, na Epístola aos Gálatas. Como essas promessas até hoje estão se cumprindo na vida de todos aqueles que creem em Cristo. Deus está agindo soberanamente, conduzindo a história. Deus está protegendo e fazendo para si um povo. É a promessa que ele fez a Abraão. E essa promessa permanece até os dias eternos. Deus quer para si um povo para si. Ele nos predestinou para Ele. E Pedro vai dizer, ou vai descrever o povo de Deus como um povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ele nos predestinou para vivermos vida consagradas integralmente para o seu louvor. Essa é a vida do cristão, uma vida integralmente consagrada ao Senhor. E verso 6, para o louvor ou para a confirmação da glória de sua graça. A graça revelada na salvação, ela é gloriosa. E Deus então estabelece o meio, que é Cristo Jesus, para confirmar essa obra gloriosa da salvação. Então, tudo que Deus está fazendo na história para a glória do seu nome. Qual é o motivo? A benignidade ou beneplácito de sua vontade. Verso 5. E qual foi o meio? Olha a ênfase no verso 3, no verso 4, no verso 5, no verso 6. Qual que é o meio? É Cristo, é Cristo, é Cristo, é Cristo. Não há outro meio senão Jesus Cristo. Não há salvação além de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo esclarece que a salvação não foi uma medida improvisada em face de um plano supostamente frustrado no jardim do Éden, mas planejada antes da criação do homem, quando Cristo foi incumbido de concluir tal criação. O homem foi feito, conforme lemos em Eclesiastes capítulo 7, reto em todos os seus caminhos, mas ele se meteu em muitas astúcias. Ele estava numa condição de santidade tal que lhe permitia comungar com Deus dentro do jardim, mas ele estava sujeito à queda, porque ele não era o varão perfeito. Ele era apenas sombra daquele que haveria de vir. O perfeito Adão se chama Jesus Cristo. Então todos nós que somos filhos de Adão somos recriados em Cristo Jesus para sermos semelhantes a Ele. Então a obra que Deus começou, Cristo vem para completar essa obra, para fazer com que eu e você sejamos semelhantes não mais a Adão, mas semelhantes a Cristo Jesus. Olha o que o texto diz em Gálatas 3, 9 a 11. Uma vez que vos despistes do velho homem, essa é uma referência ao quê? A natureza adâmica, com seus efeitos, e vos revestistes do novo homem. Esta é um novo testemunho, uma nova condição, está intimamente relacionada com Cristo, que é tudo em todos. Então, uma vez que nós nos despimos da velha natureza, devemos nos revestir agora do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele é a cabeça e representante da humanidade espiritual. O que Deus começou no passado será completado no futuro. 1 Coríntios capítulo 15, verso 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, se referindo à morte, porque quando Cristo vier, muitos dos santos estarão na face da terra, peregrinando, vivendo, interagindo, nas suas trivialidades, nas suas rotinas, quando Cristo vier. Por isso que Paulo está dizendo, nem todos nós dormiremos, nem todos passaremos pela morte, mas uma coisa todos nós haveremos de experimentar: todos nós seremos transformados.
Todos nós seremos transformados. Ele fala isso em 1 Coríntios também, no capítulo 2. Aqueles, quando Cristo vier, serão transformados e reunidos com aqueles que já foram. E todos nós seremos transformados no dia de Cristo. A segunda bênção que Paulo expõe aqui é a bênção da expiação do Filho. A primeira bênção é a bênção da eleição. A segunda bênção é a bênção da expiação do Filho. Verso 7 ao verso 12. Juntamente com o conceito da eleição está o da redenção realizada por Jesus Cristo. Ela denota estado de libertação. A redenção é uma libertação. Diz no início do verso 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, essa redenção, ela diz respeito a esse estado de libertação. Nós estávamos escravizados pelo pecado, mas da escravidão do pecado nós somos libertados. Colossenses 1,14, Paulo traz exatamente esse conceito, como os israelitas foram libertados do império das trevas, se referindo ao Egito, e foram transportados para o reino do Filho do seu amor, assim também nós, que estávamos escravizados pelo pecado, agora somos libertados dessa escravidão. Hoje nós temos em Cristo a força e a liberdade para dizermos: eu não ando mais por este caminho. Só andamos porque nós queremos, mas nós já fomos libertados desse poder. Ele não tem mais poder sobre nós. Nós temos forças em Cristo para simplesmente abandonarmos a escravidão do pecado. Notemos que a redenção foi relacionada com a remissão dos pecados no verso 7. Deus não poderia salvar um homem sem tratar o pecado com justiça, e ela, a justiça, requeria e requer o sacrifício de sangue. E Jesus morreu uma vez por todas, por todos aqueles que creem no seu nome. Por essa razão, Jesus veio ao mundo para morrer, o justo pelos injustos, por meio de um sacrifício substitutivo, que satisfez completamente a justiça de Deus, de acordo com a riqueza da sua graça. O custo do sangue de Cristo é a medida do favor imerecido de Deus para com cada crente, inclusive para desvendar o mistério da sua vontade, fazendo compreender e andar de acordo com o propósito da eterna salvação. Aqui é algo que nos chama a atenção. Jesus, ele não veio ao mundo apenas para nos conceder salvação, mas ele veio ao mundo também para nos conceder a compreensão dessa salvação. Meus irmãos, isso é um fato muito importante, um detalhe muito importante a ser observado aqui, merece nossa atenção. Nós só desenvolveremos temor no nosso coração para andarmos nos caminhos do Senhor se nós tivermos plena compreensão do que custou para o Filho de Deus ser sacrificado naquela cruz. Se nós não compreendermos isto, sabe o que vai acontecer? Nós vamos subestimar ou desprezar a nossa salvação. Pessoas, por exemplo, no meu caso, que fui criado na igreja, mas me afastei um período, fui para o mundo, me meti em coisas que até hoje tenho vergonha. Quando Cristo estendeu a sua mão e me tirou daquele lugar, um temor invadiu o meu coração, porque eu sabia para onde eu estava caminhando. E a compreensão exata daquilo que Cristo fez por mim, até hoje, me mantém nos caminhos do Senhor. E o meu compromisso com o Senhor é um compromisso firme. Não vou dizer que eu não caio, mas o meu ímpeto hoje, o meu amor por Cristo hoje é muito grande para eu não me ver jamais voltar para o caminho de onde eu vim, porque eu sei de onde que Deus me tirou, eu sei para onde eu estava caminhando, e isso me faz perceber o valor da salvação. É incomparável, não há nada que eu possa fazer para compensar a ação da graça de Deus a favor da minha vida, não há nada. A única coisa que eu posso fazer é o mínimo, que é dedicar toda a minha vida, por todos os meus dias, servindo ao Senhor. Se nós não compreendermos o que significa a cruz no cristianismo, se nós não compreendermos a morte expiatória de Jesus naquela cruz, nós vamos desprezar a nossa salvação. E nós vamos desprezar também todos os benefícios que essa salvação, por soberana vontade de Deus, nos traz. E uma delas é a comunhão com os santos. Deixar de participar dos cultos públicos, de ter comunhão com os meus irmãos, é uma maneira de desprezar
a obra da salvação. E isso está intimamente relacionado com aquilo que Paulo vai tratar aqui no capítulo 1 ainda e no capítulo 2. Primeiro ele fala da salvação, e no capítulo 2, sabe o que ele faz? Ele mostra como essa obra da salvação impacta as nossas relações eclesiásticas. Porque é um benefício, é um bem que Deus nos deu. Então Cristo vem também para nos dar consciência dessa obra salvífica. Paulo quis que os crentes compreendessem que a salvação foi planejada por Deus e executada por Cristo, mas também que compreendessem o propósito primordial. Qual que é o propósito primordial da nossa salvação? É o louvor da glória da sua graça. Ele disse isso no verso 6 e ele repete agora no verso 10. Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Desde o início, desde a eternidade, o propósito sempre foi o de exaltar a Cristo. A nossa vida, ela foi resgatada das trevas do pecado, da condenação eterna, para glorificarmos a Deus e ao seu Filho por toda a eternidade, a começar na vida terrena. Deus planejou com que todas as coisas convergissem para este propósito, o louvor da glória de sua graça. A expiação de Cristo promoveu redenção da escravidão do pecado, perdão eterno, a justificação, a revelação da vontade de Deus e incluiu os gentios como herança de Cristo. Os versos 8 a 10 parecem se relacionar a judeus convertidos. Ele fala, por exemplo, no verso 8 sobre nós. Já o advérbio e o pronome também vós, que ele cita no verso 13, parece indicar, a partir aqui do verso 11, a um grupo distinto, a dos gentios convertidos. Notemos que os demais temas se encontram em paralelo e na mesma ordem. Por exemplo, sobre os judeus, ele diz no verso 3, nos tem abençoados. Mas aí Paulo vai repetir o mesmo tema e na mesma ordem, possivelmente se referindo aqui aos gentios, feitos a herança, no verso 11. Verso 4 ao verso 5, escolheu e predestinou, se referindo possivelmente aos judeus. Aí lá no verso 11 ele vai falar de novo, ainda na parte B do verso 11, que eles foram predestinados. Verso 6 ele declara o propósito da redenção, que é o louvor da glória, da sua graça. Aí ele repete isso também no verso 12. Veja, há um paralelo aqui, semântico, vamos chamar assim. Existe uma repetição de temas na mesma ordem. Possivelmente Paulo estava se referindo primeiramente a como a bênção da salvação estava sendo derramada e dispensada sobre os judeus, e agora como as mesmas bênçãos que Deus estava dispondo através de Cristo estavam sendo dispensadas sobre os gentios. Embora judeus e gentios participem das bênçãos, os judeus foram chamados primeiro. Mas o destaque aqui é o fato de ambos terem sido reconciliados como família em Cristo. Olha que coisa maravilhosa, verso 19 do capítulo 2. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Depois de ter falado sobre como em Cristo todos eles foram unidos. Para terminar, a terceira bênção que Deus dispensa sobre os crentes, que é o selo do Espírito. Primeira bênção, a escolha, a predestinação. Segunda bênção, a expiação de Cristo. A terceira e última bênção, o selo do Espírito. As bênçãos espirituais de Deus para os crentes são baseadas não apenas na eleição soberana do Pai e na obra redentora do Filho, mas também no selo do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que sela os crentes em Cristo quando ouvem e creem na palavra da verdade, o evangelho da salvação. Verso 13 diz, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade. Aí mais adiante ele diz, tendo nele também crido. Então eles ouvem a palavra, eles creem na palavra, e neste momento o Espírito sela. O Espírito Santo da promessa sela o crente. A palavra selo
indica em várias passagens das Escrituras, como Mateus 27, 66, Efésios capítulo 4 aqui, verso 30, João 3,33, João 6,27, 2 Coríntios 1,22, Apocalipse 7, 2, Apocalipse 9, verso 4. Esse selo, ele indica segurança, certificação genuína, confirmação e identificação de propriedade. Nós tivemos a oportunidade de estudarmos aqui durante 2 anos e meio o livro de Apocalipse, tintim por tintim, com calma, minuciosamente. Numa análise hermenêutica reformada, nós lemos todo o livro de Apocalipse e estudamos todo o livro de Apocalipse. Quem estava aqui deve se lembrar quando nós falamos sobre essa questão do selo que João cita no capítulo 7, mas também da marca da besta. Aqueles que pertencem ao diabo, eles são selados. Aqueles que pertencem a Deus também são selados. Então, essa é uma distinção. Quando os anjos do Senhor vierem, amando do Senhor no dia de Cristo, eles farão a separação exatamente como Cristo profetizou aos seus discípulos. E nós lemos o Evangelho de Mateus. Aqueles que pertencem a Deus e aqueles que não pertencem a Deus. E aqueles que pertencem a Deus recebem um sinal pactual, meus irmãos. Sinal pactual. O Espírito Santo nos sela, é uma ação sobrenatural, e externamente esse sinal, ele é dado pelo derramar da água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como uma afirmação externa da fé no coração em Cristo Jesus. E o Espírito Santo é aquele que sela. O Espírito não apenas sela, mas ele também é o penhor da nossa herança, é o que Paulo fala no verso 14. E nos negócios, eu me lembro lá nos Estados Unidos, período que eu morei lá, quando eu fui alugar o apartamento, eu tinha a documentação que me permitia legalmente fazer, e tenho até hoje, né, fazer aluguel de imóveis. E eu fui alugar um apartamento, aí a moça me disse que eu tinha que pagar um depósito. Esse depósito era o valor correspondente a 1 mês de aluguel, e eu só resgataria esse valor quando eu deixasse o apartamento. Se eu ficasse lá, por exemplo, 3 anos, no final de 3 anos eu poderia resgatar esse valor. Então, por que isso? Isso é uma garantia que eu estava dando, que se acontecesse alguma coisa, algum dano material no apartamento, ou eu deixasse de pagar o apartamento e saísse, coisa dessa natureza, tinha um valor que eu tinha que empenhar antes para garantir a promessa de que eu ia cumprir exatamente aquilo que eu estava declarando. Então, nos negócios é muito comum o uso cheque de calção, que hoje não se usa mais, né? O adiantamento como garantia, é muito comum isso no meio dos negócios. Cristo nos resgatou mediante pagamento com sangue para a vida eterna, mas ainda não recebemos todas as bênçãos. Não recebemos ainda todas as bênçãos. Nós estamos desfrutando das bênçãos, e essa é a nossa esperança. Estamos caminhando rumo à plenitude das bênçãos que Deus prometeu em Cristo Jesus, na vida eterna. Então, o que Deus fez? Deus nos deu o seu Espírito como um penhor, para nos assegurar que experimentaremos a redenção total e receberemos bênçãos prometidas por Deus desde a eternidade. É por isso que o Espírito da promessa nos foi dado, e Ele está entre nós. Sabe aquele negócio assim, se Deus não cumprisse a sua palavra, o Espírito ficaria preso, impedido de voltar ao céu? Ele nos deu o seu Espírito, e Ele está entre nós, nos fazendo lembrar das doces palavras de Cristo, nos santificando do pecado, nos mostrando o caminho que devemos seguir, acusando a nossa consciência de pecados que precisam ser confessados e tratados, nos convencendo de que haverá um dia de julgamento final, em que Ele haverá de manifestar plenamente a sua justiça. O Espírito Santo é aquele que está nos confortando e nos fortalecendo no meio das nossas angústias, tribulações e aflições dessa vida. Ele nos deu o seu Espírito como um penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Observemos que no final de cada uma dessas sessões, Paulo registrou o motivo do Pai, o Filho e o Espírito dar todas essas bênçãos para o louvor da sua glória. No final de cada sessão ele repete o propósito: para o louvor de sua glória, para o louvor de sua glória, para o louvor da sua glória. A salvação é pela graça de Deus e para a glória de Deus. Deus não precisa salvar ninguém. Quando Ele salva o pecador, o faz para a sua própria glória. É para esse fim que nós fomos salvos. E esse é o propósito maior da nossa vida. Para terminar, meus irmãos,
as bênçãos do Pai, só para recordarmos, Ele nos escolheu, Ele nos adotou, Ele nos favoreceu pela sua graça. Quais são as bênçãos favorecidas pelo Filho? Ele nos redimiu, Ele nos perdoou, Ele revelou a vontade do Pai a nós, e Ele nos fez uma só herança, um só povo, uma só herança. Quais são as bênçãos do Espírito? Ele nos selou e Ele é o nosso penhor, o penhor da nossa herança. A salvação reúne todas essas bênçãos e tem a sua única fonte na graça da Santíssima Trindade. Trata-se de uma obra da sua exclusiva autoridade, cuja garantia de seus resultados é eternamente eficaz. Nós podemos confiar na promessa da salvação. Nós não precisamos ter dúvidas, inseguranças, porque todas as bênçãos que nós precisávamos, Ele já dispôs a todos nós. Amém? Vamos orar? Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra. Obrigado pela verdade que alcança os nossos corações essa noite. Guarda-nos, ó Deus, nelas e ajuda-nos a andar conforme a Tua vontade. Livra-nos das dúvidas, das perturbações que causam danos, ó Deus, na nossa relação contigo e com o Teu povo, que é a Tua igreja. Nós te pedimos que nos fortaleça na fé e nos ajude segundo a Tua boa vontade. E aqui declaramos o nosso louvor a Ti, o único digno de receber toda adoração para todos sempre. Assim, ó Pai, nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.